Quando você lê ali em Atos capítulo 7, no sermão de Estevão, Estevão havia sido pego pelos judeus e levado para ser julgado lá no Sinédrio. Levaram-no ao Sinédrio, ali com alguns depoimentos contra ele, de maneira que foi dada a Estevão a palavra para que ele pudesse justificar a sua pregação. E dentre tantas coisas que ele disse na sua mensagem, o ponto alto da sua mensagem foi o seguinte: olha, sabe o templo que há em Jerusalém? Esse templo que foi construído por Salomão, depois foi restaurado, foi reedificado nos tempos de Zorobabel, que foi depois, inclusive, restaurado por Herodes. Esse templo de que Jesus falou que seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Pois bem, Deus, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7. Está claro, esta é uma verdade agora estabelecida no Novo Testamento. No Antigo, lá estava a casa, foi feita por homens que obedeceram à ordem de Deus, ainda que esses homens pudessem ventilar algo a respeito dessa verdade. Mas agora no Novo Testamento, Estevão declara expressamente que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Capítulo 17 de Atos, o apóstolo Paulo agora chega na Grécia, em Atenas, e ali ele vai em Atenas dentro de um grande templo, lógico, um templo pagão, mas era um templo. E andando, logo deram-lhe a palavra, e ele declarou dizendo: olha, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez os mundos, o Deus que fez todo o universo, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Não importa se é o templo de Salomão, ou se é um templo grego em Atenas, não importa a dimensão, o tamanho, a beleza, a preciosidade humana, material deste templo, a grande verdade do Novo Testamento é que Deus não habita em santuários, não habita em casa, não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Ora, se Deus não habita, por que então mandou construir um templo no Antigo Testamento? Era para que aquele templo pudesse falar então de um outro templo, e esse outro templo, anunciado pelo primeiro, sim, é que é o templo em verdade, é que é o templo em realidade, é o templo que não é feito, que não é construído, que não é edificado por mãos humanas, mas é edificado por Deus. É o templo que o próprio Deus é quem edificou. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, e veja como que é dito a respeito desse santuário, como é dito a respeito dessa casa, desse templo que Deus está edificando, e que por fim será a Nova Jerusalém. Capítulo 2 de Efésios, vamos ler os versículos 20 e 21 e o 22. Veja na sua Bíblia o que diz. Acompanhe aí para os irmãos verem. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pode dar uma pausa aí. Se vocês tomarem desde o versículo 1 deste capítulo, o apóstolo vai nos mostrando como que nós, pessoas, não é um capítulo que fala de coisas, é um capítulo que fala de pessoas. Pessoas que estavam como? Estavam mortas nos delitos e pecados, estavam destruídas, estavam debaixo de um governo do príncipe da potestade do ar, um povo caído, um povo carnal, inclinado a fazer a vontade da carne, dos pensamentos, filhos da ira. Como que então o Senhor, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, simplesmente movido pela sua graça e bondade e misericórdia, como é que Ele nos salva? Como é que nós somos salvos pela graça? Somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Somos reconciliados com Deus, é o que diz todo esse capítulo. E uma vez então redimidos, uma vez então reconciliados, uma vez trazidos para Deus, diz o versículo 20, edificados
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo o fundamento, Cristo Jesus a pedra angular. Então, olhe para a sua experiência agora. Você está aqui neste capítulo 2 de Efésios. Você está aqui enquanto aquele que estava morto em delitos e pecados. Ou você não estava? Estava morto? Ou estava vivo? Você estava com santidade ou estava em pecados? Estava totalmente sem esperança. O Senhor foi lá onde você estava, e mediante várias circunstâncias, Ele foi trabalhando no seu coração, na sua mente, mesmo você que não amava a Deus, que não queria a Deus, e o Senhor te salvou. E por que te salvou? Porque Ele é rico em misericórdia. Nada de bom havia em você, nada de bom havia em mim. O Senhor olhou para nós e Ele não nos redimiu, não nos trouxe para si, não nos reconciliou consigo, porque nós tínhamos algo. Pelo contrário, estávamos em trevas, estávamos mortos, e Ele então nos redimiu, Ele nos reconciliou, como diz o capítulo 2, versículo 16 de Efésios, Ele nos reconciliou em um só corpo com Deus. E agora, você consegue ver essa sequência até aqui? Onde você está aqui, e agora é dito, edificados. Você está sendo edificado. Queridos, eu sei que a Bíblia é um livro muito vasto. E aqui nós começamos a entender algumas coisas. Que tem muitas coisas na Escritura. Quando você olha para os vários segmentos denominacionais, cristãos, evangélicos, e aí há toda sorte de ministérios, cada uma tem uma ideia, cada uma tem uma doutrina, cada um tem um comportamento, cada um tem um movimento diferente. Talvez você que esteja aqui essa noite já passou por vários segmentos, né? Várias denominações evangélicas, e cada uma quer ter a verdade, né? Cada uma quer dizer que é assim que se faz, é assim que se é assim que se realiza, é assim que acontece. Aí você vai num lugar, as pessoas estão dando testemunhos de alguma coisa que adquiriram, ou em outras eles estão num baile, num show, em outros estão numa vigília, em outros estão num monte, e cada uma tem ali alguma coisa para preencher o espaço e o tempo religioso das pessoas. E eu quero confessar aos irmãos que muitas vezes a gente fica assim, mas Senhor, e agora? Como é que a gente faz diante de tanta diversidade de ideias e de doutrinas e de coisas que se faz em nome de Deus e para Deus? É onde vem a resposta da Escritura. É que se você não entender por que que o Senhor te chamou, se você não entender por que que Ele te comprou, e o que Ele quer então realizar na sua vida, se você não tiver esse discernimento, esse alvo, esse fim, esse objetivo de compreender que Deus tem uma obra a cumprir na sua vida, então você pode ficar em qualquer lugar. É como diz, né? Aquele que não tem um lugar definido para onde quer ir, qualquer caminho é um caminho. Ou qualquer caminho te leva a qualquer lugar. Mas, se você tem um alvo, se você compreendeu que a salvação, que a obra de Deus, aquilo que Ele realiza, é algo não somente mencionado na Escritura, mas explicado. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, e Ele então, depois que te comprou, depois que Ele te redimiu, depois que Ele te justificou, que Ele te reconciliou, que Ele te regenerou, agora Ele quer te edificar. E essa edificação, se acontecer de acordo com a Escritura, certamente você vai chegar até a cidade da Nova Jerusalém, no sentido de que você estará na Nova Jerusalém edificado. Então, agora você não tem alternativas. Você não tem escolha. Eu poderia dizer assim, não. Ora, eu estava no Adventismo até alguns anos atrás, e então
quero ficar lá, eu quero voltar para lá e ficar lá. Por quê? Não, porque lá eu me identifico, ou porque lá a organização é mundial, tem muito dinheiro, tem toda uma estrutura, não tem dificuldades e é mais fácil para mim ficar lá. Não quero ficar lá. Não, eu quero ir para um outro lugar em que as coisas sejam mais leves, né, menos difíceis, em que não nos preocupemos com doutrina, com tanto de coisas, em que nós vamos apenas pedir a Deus e Deus vai nos abençoar, nos enriquecer. Não, deixa eu ver outra coisa. Quando se tem essa visão da edificação, você não tem alternativa. Você só tem o caminho da vontade de Deus. Eu sei que aqui os irmãos ficam sentados, ouvindo, por 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do dia, depende do evento. Mas também isso não serve para nada, a não ser que você esteja sendo ministrados pela verdade, para que agora, na sua vida, se concretize a vontade de Deus. Se você ficar aqui 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos que seja, ou quantos anos, mas essa obra de edificação não estiver acontecendo na sua vida, então você poderia estar em qualquer outro lugar. Os irmãos entendem isso? Ou não? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos dizendo, olha, vamos deixar todas as coisas de lado e vamos nos voltar para a essência. Vamos nos voltar para a única coisa que de fato vale a pena. Vamos abrir mão daquilo que nós julgamos ser bom e vamos então perseguir essa edificação. Você está aqui para ser edificado. Olha o que diz o texto, 2:20 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então observa que fala de uma edificação, em que Cristo é uma pedra, sobre a qual se edificam outras pedras. Então veja que o Novo Testamento traz um conceito de edificação, que não é de algo físico, é de algo espiritual. Porque se Cristo é a pedra de edificação sobre a qual se edifica o tabernáculo de Deus, eu pergunto para os irmãos, como Jesus pode ser a pedra? Sabe que Jesus é uma pedra, bem grande, deitado no chão? É assim que ele é? Isso é algo espiritual.